Você sabe qual é a história do Bitcoin? Desde sua origem misteriosa em 2009, até se tornar um dos ativos mais valiosos e debatidos do mundo financeiro, o Bitcoin tem uma trajetória cheia de altos e baixos. Hoje, em 2025, ele continua a surpreender, com novas atualizações, desafios e uma adoção crescente, tanto por indivíduos quanto por grandes instituições. Mas, o que realmente aconteceu desde o lançamento do Bitcoin, até se tornar o fenômeno global que é hoje? Neste vídeo, vamos explorar a biografia do Bitcoin, com uma visão completa e atualizada, revelando marcos históricos, curiosidades e tudo o que você precisa saber quanto ao futuro dessa criptomoeda revolucionária. Fique até o final e descubra como o Bitcoin continua a transformar o mercado financeiro. Não perca! A origem do Bitcoin, de 2008 a 2009. O Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada do mundo, tem uma história fascinante e misteriosa. Sua origem remonta a 2008, quando um indivíduo ou grupo de indivíduos sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou um artigo técnico que daria origem a uma revolução financeira. Neste primeiro tópico, exploraremos em detalhes os eventos que marcaram a origem do Bitcoin, desde os primeiros passos até o lançamento da rede em 2009, destacando os fatores que contribuíram para o seu desenvolvimento e o impacto que ele teve no mundo das finanças digitais. O surgimento de uma ideia inovadora. A ideia por trás do Bitcoin não surgiu do nada. Em 2008, o mundo estava enfrentando uma das piores crises financeiras da história moderna. A crise financeira global teve seu ápice em setembro daquele ano, quando o colapso de grandes instituições financeiras, como Lehman Brothers, causou uma instabilidade sem precedentes nos mercados globais. As falências e os resgates financeiros deixaram muitos questionando a integridade do sistema financeiro tradicional, baseado em bancos centrais e instituições financeiras intermediárias. Foi neste cenário que Satoshi Nakamoto propôs uma solução alternativa. O artigo técnico intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, foi publicado em 31 de outubro de 2008 em uma lista de discussão quanto à criptografia. O conceito era simples, mas revolucionário: criar uma moeda digital que não dependesse de nenhum intermediário, como bancos ou governos, e que pudesse ser transacionada diretamente entre as pessoas. Este artigo foi o ponto de partida para a criação do Bitcoin, e mais tarde influenciou o desenvolvimento de diversas outras criptomoedas. Mas, o que exatamente tornava o Bitcoin diferente de outras tentativas de criar dinheiro digital? O papel da descentralização. O principal diferencial do Bitcoin era sua proposta de descentralização. Diferente de moedas tradicionais, como o dólar ou o euro, o Bitcoin não seria controlado por uma autoridade central, como um banco central. Em vez disso, ele seria baseado em uma rede distribuída de computadores, onde todas as transações seriam registradas em um livro-razão digital, conhecido como blockchain, cadeia de blocos. O conceito de blockchain era uma inovação fundamental para garantir a segurança e a integridade das transações sem a necessidade de uma terceira parte confiável. Cada transação seria registrada em um bloco e, posteriormente, encadeada com outras transações, formando uma cadeia de blocos. Essa estrutura garantiria que as transações fossem transparentes, imutáveis e seguras, protegendo contra fraudes e falsificações. Além disso, o sistema seria protegido por criptografia avançada, o que tornaria as transações do Bitcoin difíceis de serem alteradas ou manipuladas. Este conceito foi inspirado em décadas de estudos da criptografia e sistemas de dinheiro digital, mas foi a implementação da blockchain no contexto de uma moeda digital que tornou o Bitcoin viável. O nome Bitcoin e o primeiro bloco. Em 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin, conhecido como bloco Gênese ou bloco zero. Esse momento marcou o início oficial da rede do Bitcoin, e o primeiro bloco continha uma recompensa de 50 BTC, Bitcoin, que seria dada ao minerador que resolvesse o problema computacional que permitia a criação do bloco. O bloco Gênese também trazia uma mensagem codificada: The Team 03 Jan 2009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Esta frase foi uma referência direta à crise financeira global e à impressão de dinheiro pelos governos para resgatar bancos. A mensagem sublinhava a visão de Satoshi Nakamoto de criar uma moeda independente e descentralizada, que não fosse suscetível à manipulação de governos ou bancos centrais. Ao contrário de outras tentativas de criar dinheiro digital, o Bitcoin não necessitava de uma autoridade central para garantir a confiança das transações. O próprio algoritmo de consenso de Bitcoin, chamado Proof of Work, prova de trabalho, garantia que a rede fosse segura e confiável sem a necessidade de intermediários. A mineração, processo em que os usuários competem para resolver problemas matemáticos e adicionar blocos à blockchain, foi introduzida como uma forma de incentivar os participantes a manter a rede segura. O primeiro encontro: Satoshi Nakamoto e Hal Finney. Uma das primeiras transações registradas no Bitcoin aconteceu em 12 de janeiro de 2009, quando Satoshi Nakamoto enviou 10 BTC para um programador chamado Hal Finney, um dos primeiros entusiastas do projeto. Essa transação marcou o início do uso real do Bitcoin, embora naquela época ele não tivesse qualquer valor comercial ou reconhecimento fora do círculo de criptografia. Hal Finney foi uma figura importante nos primeiros dias do Bitcoin. Ele foi um dos primeiros a compreender o potencial da criptomoeda e a se envolver ativamente no seu desenvolvimento. Embora Nakamoto tenha sido criador do Bitcoin, figuras como Finney ajudaram a testar, aprimorar e expandir a rede, contribuindo para seu crescimento inicial. A primeira transação comercial: comprando pizza com Bitcoin. Em 22 de maio de 2010, ocorreu um dos momentos mais emblemáticos da história do Bitcoin. Laszlo Anix, um programador de software, comprou 2 pizzas por 10.000 BTC. Na época, o valor de 10.000 BTC era irrisório, mas esta transação ficou marcada como a primeira compra real de um bem utilizando o Bitcoin. Esse evento, ocorrido no fórum BitConTalk, foi um marco simbólico no uso do Bitcoin como uma moeda viável para transações cotidianas. No entanto, na época, o Bitcoin ainda estava muito distante de ser reconhecido como um ativo financeiro sério. A transação foi mais uma demonstração do potencial da criptomoeda, embora sem grande valor comercial imediato. O desafio inicial: falta de adoção e escalabilidade. Nos primeiros anos, o Bitcoin era uma moeda altamente experimental e seu valor era extremamente volátil.
Poucas pessoas fora da comunidade de criptografia e tecnologia estavam dispostas a adotar o Bitcoin. A falta de adoção, junto com questões de escalabilidade e segurança, tornava o futuro da criptomoeda incerto. A rede Bitcoin era, e ainda é, limitada pela quantidade de transações que pode processar por segundo. No entanto, as soluções de escalabilidade começaram a surgir, com o aumento da conscientização quanto ao potencial disruptivo do Bitcoin e da tecnologia blockchain. O crescimento do interesse e o surgimento das primeiras exchanges. À medida que o Bitcoin ganhava mais atenção na comunidade de criptografia, começaram a surgir as primeiras exchanges de Bitcoin, onde era possível comprar e vender a criptomoeda. A primeira exchange de Bitcoin, chamada bitcoinmarket.com, foi lançada em 2010. Esse foi um passo crucial para tornar o Bitcoin mais acessível e compreensível para o público em geral, permitindo que as pessoas comprassem e vendessem Bitcoin de forma mais fácil. A partir de 2011, o Bitcoin começou a ganhar maior reconhecimento fora do círculo restrito de criptógrafos, quando o preço da moeda começou a se estabilizar e sua adoção aumentou. Conclusão. A origem do Bitcoin, que começou com a visão de Satoshi Nakamoto em 2008, evoluiu de uma ideia radical e experimental para a criptomoeda mais conhecida e negociada no mundo. A crise financeira de 2008, a descentralização, a blockchain e a proposta de um sistema financeiro sem intermediários foram os pilares que tornaram o Bitcoin uma revolução global. Embora ainda em seus primeiros anos, o lançamento da rede e a primeira transação comercial representaram marcos que solidificaram a base para o crescimento explosivo do Bitcoin nas décadas seguintes. 2. O lançamento do Bitcoin, 2009. O ano de 2009 marcou o nascimento oficial do Bitcoin, uma criptomoeda inovadora que não só desafiaria as estruturas financeiras tradicionais, mas também criaria um novo paradigma de descentralização no mundo das finanças. Durante esse ano, o Bitcoin deu seus primeiros passos com o lançamento da rede Bitcoin e a mineração do primeiro bloco, conhecido como bloco Gênese. No entanto, o lançamento do Bitcoin não foi apenas um marco técnico, ele representou a concretização de uma ideia revolucionária que buscava mudar a maneira como pensamos em relação ao dinheiro e transações financeiras. O primeiro bloco e o bloco Gênese. Em 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto, o criador misterioso do Bitcoin, minerou o bloco Gênese, também conhecido como bloco zero. Esse foi o primeiro bloco de uma cadeia de blocos que hoje constitui o sistema de blockchain do Bitcoin. A mineração desse primeiro bloco resultou na recompensa de 50 BTC, uma quantidade que, na época, não tinha praticamente nenhum valor monetário. O bloco Gênese não apenas marcou o início da rede, mas também continha uma mensagem codificada que refletia o espírito do Bitcoin. A mensagem dizia: The Team 03 Jan 2009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Esta frase fazia referência ao jornal britânico The Times, que reportava o risco de um novo resgate financeiro para os bancos do Reino Unido durante a crise financeira global de 2008. Essa mensagem era, de fato, uma crítica direta ao sistema financeiro tradicional e ao papel dos governos e bancos centrais na crise. A inclusão dessa mensagem destacou a visão de Nakamoto de criar uma moeda que não dependesse de uma autoridade central, mas fosse descentralizada e sem controle externo. A estrutura da rede Bitcoin. Com a criação do bloco Gênese, o Bitcoin passou a ter uma rede funcional baseada em um sistema descentralizado de consenso. Ao contrário das moedas tradicionais, que dependem de bancos ou governos para garantir a autenticidade das transações, o Bitcoin utiliza a tecnologia blockchain para garantir que todas as transações sejam registradas de maneira segura e transparente. A blockchain é um livro-razão distribuído que armazena todas as transações de forma imutável e acessível a qualquer um que faça parte da rede. O sistema de consenso do Bitcoin é baseado em um processo chamado Proof of Work, prova de trabalho, no qual os mineradores resolvem complexos problemas matemáticos para adicionar blocos à cadeia e, em troca, recebem recompensas em Bitcoin. Esse processo de mineração não só ajuda a manter a segurança da rede, mas também serve como uma forma de distribuir novas moedas, já que a recompensa por minerar blocos era originalmente de 50 BTC e seria reduzida a cada 4 anos, evento conhecido como halving. Primeiros usuários e testes iniciais. Após o lançamento da rede em 2009, o Bitcoin começou a atrair a atenção de um pequeno grupo de entusiastas e programadores de criptografia. Embora o Bitcoin fosse uma proposta radical e experimental, ele oferecia algo inédito, uma moeda totalmente digital, que não dependia de intermediários financeiros. Satoshi Nakamoto e alguns membros dessa comunidade começaram a testar a rede, realizando transações e melhorando o código que alimentava o Bitcoin. A primeira transação pública registrada ocorreu em 12 de janeiro de 2009, quando Nakamoto enviou 10 BTC para o programador Hal Finney, um dos primeiros entusiastas do projeto. A transação foi um marco importante, pois representou o primeiro uso real do Bitcoin como uma moeda e ajudou a validar a viabilidade do sistema proposto por Nakamoto. Embora, naquele momento, o Bitcoin ainda fosse amplamente desconhecido fora da comunidade de criptografia, as primeiras transações começaram a acontecer de maneira mais ativa, e as bases para o crescimento futuro da criptomoeda foram estabelecidas. Primeira exchange e o começo do valor do Bitcoin. Em 2010, o Bitcoin ainda era uma moeda digital sem valor real no mercado. No entanto, um dos marcos mais importantes desse período foi o lançamento da primeira exchange de Bitcoin, chamada bitcoinmarket.com, em 2010. Essa exchange permitiu que os usuários comprassem e vendessem Bitcoin por dinheiro tradicional, o que ajudou a dar valor à moeda. A primeira negociação pública de Bitcoin foi realizada na bitcoinmarket.com, onde o preço de um Bitcoin foi fixado em 0,003 centavos de dólar. Esse valor simbólico refletia a escassez da moeda, seu potencial de crescimento e a falta de confiança dos investidores no início. Contudo, com o tempo, a adoção da criptomoeda foi crescendo, e o valor do Bitcoin começou a ser mais reconhecido. A primeira transação comercial. Um dos marcos mais célebres do Bitcoin em 2010 foi a primeira compra comercial feita com a criptomoeda. Em 22 de maio de 2010, Lars Linux, um programador de software, comprou 2 pizzas por 10.000 BTC. Naquela época, o valor de 10.000 BTC não era significativo em termos monetários, cerca de 25 dólares. Porém, essa transação se tornaria histórica, pois marcaria a primeira vez que o Bitcoin foi usado para adquirir bens no mundo real.
Hoje, com o preço do Bitcoin sendo muito mais alto, a transação é vista como uma curiosidade, com as duas pizzas custando milhões de dólares. A adopção inicial e a lenta expansão. Embora o Bitcoin tenha ganhado atenção inicial entre entusiastas da tecnologia e criptografia, ele ainda era visto como uma tecnologia experimental. No entanto, com o tempo, mais pessoas começaram a explorar o potencial do Bitcoin, não apenas como uma moeda, mas também como uma ferramenta para transações rápidas, seguras e descentralizadas. Nos primeiros anos, o Bitcoin era frequentemente associado à comunidade de nerds de tecnologia e entusiastas de criptografia, que viam a moeda como uma forma de libertação do controle centralizado do sistema financeiro tradicional. Com a crescente conscientização e experimentação, o Bitcoin começava a se expandir para outros círculos, embora ainda estivesse longe de ser uma moeda amplamente aceita. Desafios e limitações iniciais. Apesar de seu lançamento ser um marco significativo, o Bitcoin também enfrentou muitos desafios em seus primeiros dias. A falta de infraestrutura, o desconhecimento generalizado da moeda e a pequena base de usuários dificultavam a adoção em larga escala. Além disso, o preço volátil do Bitcoin tornava a criptomoeda um ativo altamente especulativo, sem garantir uma forma estável de troca ou valor. A escalabilidade da rede Bitcoin também era uma preocupação. A tecnologia por trás da criptomoeda, embora inovadora, não estava completamente madura, e a rede enfrentava dificuldades para lidar com um grande volume de transações. A taxa de transação e o tempo de confirmação de blocos eram questões que precisavam ser abordadas para que o Bitcoin pudesse competir com sistemas financeiros mais estabelecidos. Conclusão. O lançamento do Bitcoin em 2009 foi um marco fundamental não só para as criptomoedas, mas para a própria história do dinheiro. A criação de uma moeda descentralizada e digital representava uma resposta direta às falhas do sistema financeiro tradicional e uma tentativa de criar um sistema mais justo, transparente e seguro. Embora tenha enfrentado desafios, o Bitcoin provou ser uma ideia poderosa, com o potencial de transformar o mundo financeiro. À medida que a rede crescia e a tecnologia se desenvolvia, o Bitcoin se estabelecia como uma moeda com um futuro promissor, com seu impacto se expandindo de forma impressionante ao longo dos anos seguintes. 3 primeiras transações e crescimento inicial, de 2009 a 2011. Após o lançamento da rede Bitcoin em 2009, o conceito de uma moeda digital descentralizada estava apenas começando a ganhar forma. Embora o primeiro bloco da blockchain tenha sido minerado e a rede Bitcoin estivesse funcionando, o uso real da moeda foi bastante limitado durante os primeiros meses e até anos. As primeiras transações foram realizadas entre entusiastas da criptografia e programadores, mas a verdadeira adoção do Bitcoin, tanto como moeda quanto como conceito, só começaria a crescer de forma mais significativa a partir de 2009 e durante os anos seguintes. As primeiras transações, testes e confirmações. A primeira transação de Bitcoin entre duas pessoas, que não fosse parte do processo de mineração, ocorreu em 12 de janeiro de 2009, quando Satoshi Nakamoto enviou 10 BTC para o programador Hal Finney, um dos primeiros entusiastas do projeto. Este momento não foi apenas uma transação inicial, mas também um marco simbólico na validação do Bitcoin como uma moeda digital funcional. Hal Finney recebeu os 10 BTC como um teste para a rede e para garantir que as transações realmente funcionavam no sistema. Embora o Bitcoin estivesse operacional, as transações ainda eram um fenômeno isolado, realizadas principalmente entre indivíduos interessados em testar a nova tecnologia. A moeda ainda não tinha um valor significativo no mercado, e muitos dos primeiros usuários viam o Bitcoin mais como uma curiosidade tecnológica do que como uma alternativa financeira prática. A primeira transação comercial real. O grande marco na história do Bitcoin durante este período foi a primeira transação comercial de Bitcoin. Em 22 de maio de 2010, o programador Laszlo Aniex comprou 2 pizzas por 10.000 BTC. Essa transação foi feita em um fórum online, onde Aniex ofereceu os 10.000 BTC para alguém que aceitasse entregar-lhe 2 pizzas. Na época, 10.000 BTC não tinham nenhum valor significativo no mercado, mas, com o tempo, essa transação se tornaria histórica. Hoje, com o preço do Bitcoin alcançando valores muito mais altos, as 2 pizzas compradas por 10.000 BTC são vistas como uma das compras mais caras da história, uma verdadeira curiosidade do mercado de criptomoedas. Essa transação foi fundamental para mostrar que o Bitcoin poderia ser usado para adquirir bens reais, além de ser uma moeda puramente digital, e ajudou a impulsionar a ideia de que o Bitcoin poderia se tornar uma forma de pagamento viável. O crescimento da comunidade e o interesse inicial. Embora o Bitcoin fosse uma moeda nova e ainda estivesse em seus primeiros dias de operação, a comunidade de usuários começou a crescer, principalmente em círculos de entusiastas de criptografia e programadores de tecnologia. Esses pioneiros eram atraídos pela proposta de criar um sistema financeiro sem intermediários, livre do controle de governos e bancos centrais. Um dos primeiros lugares onde o Bitcoin começou a ganhar mais atenção foi em fóruns online especializados em criptografia e finanças digitais. Fóruns como o Bitcoin Talk, criado em 2009 por Satoshi Nakamoto, se tornaram pontos de encontro para discussões do futuro do Bitcoin. Esses fóruns ajudaram a atrair um público mais amplo, interessado em minerar Bitcoin e participar de transações na nova rede. A mineração de Bitcoin começou a crescer lentamente, com programadores e entusiastas utilizando seus computadores pessoais para resolver problemas matemáticos complexos e validar transações. No entanto, a recompensa pela mineração, que inicialmente era de 50 BTC por bloco, começou a atrair mais e mais participantes, e isso levou a uma rápida expansão da rede Bitcoin. A primeira exchange de Bitcoin. O crescimento da comunidade e a adoção inicial do Bitcoin também foram impulsionados pela criação da primeira exchange de Bitcoin, chamada BitcoinMarket.com, em 2010. A plataforma permitiu que usuários comprassem e vendessem Bitcoin por moedas tradicionais, como o dólar americano, e facilitou a conversão de Bitcoin em uma moeda utilizável no mundo real. A primeira transação na BitcoinMarket.com foi realizada em 2010, quando o preço de um Bitcoin foi fixado em 0,003 centavos de dólar. Essa primeira taxa de câmbio não refletia o verdadeiro potencial do Bitcoin, mas era um ponto de partida essencial para a comercialização e adoção da criptomoeda. Com o tempo, o preço do Bitcoin começaria a subir à medida que mais pessoas se interessavam pelo sistema e a criptomoeda ganhava notoriedade. O primeiro valor comercial do Bitcoin.
O preço do Bitcoin começou a subir de forma constante ao longo de 2010, especialmente após a criação de exchanges e o aumento do interesse por parte de investidores iniciais. Em maio de 2010, o preço do Bitcoin alcançou $0,08 por moeda. Embora esse valor ainda fosse relativamente baixo, ele já representava uma indicação do potencial da moeda como ativo financeiro. A percepção de que o Bitcoin poderia ser uma forma viável de pagamento e uma reserva de valor começou a crescer, e isso gerou mais adoção e investimentos. No entanto, a moeda ainda era altamente volátil. O preço do Bitcoin passaria por diversos altos e baixos, mas o crescimento contínuo de sua comunidade e a adoção crescente continuariam a impulsionar seu valor. Em 2011, o preço de um Bitcoin atingiu $1 pela primeira vez, marcando um marco importante no reconhecimento do Bitcoin como uma moeda digital legítima. O papel das doações e usos filantrópicos. Outro fator que contribuiu para o crescimento inicial do Bitcoin foi seu uso em doações filantrópicas. Durante os primeiros anos de sua existência, muitas organizações de caridade começaram a aceitar Bitcoin como forma de doação. A natureza digital e descentralizada do Bitcoin permitiu que essas doações fossem realizadas de forma rápida e sem a necessidade de intermediários, o que tornava o processo mais eficiente e acessível. Além disso, algumas das primeiras organizações sem fins lucrativos que aceitaram doações em Bitcoin também ajudaram a aumentar a visibilidade e a adoção da criptomoeda. O Bitcoin começou a se destacar como uma alternativa de pagamento para aqueles que queriam transações rápidas, seguras e sem as taxas associadas aos métodos tradicionais de pagamento, como cartões de crédito. A volatilidade e os desafios iniciais. Embora o Bitcoin estivesse em ascensão, ele ainda enfrentava muitos desafios durante seu crescimento inicial. A volatilidade de sua moeda era um dos principais obstáculos. O preço do Bitcoin passava por grandes flutuações, o que dificultava sua aceitação como um meio de pagamento estável. A confiança na moeda era limitada, e muitos ainda viam o Bitcoin como uma experiência de nicho. Além disso, o sistema de Bitcoin estava sendo constantemente aprimorado, e a escala da rede ainda era uma preocupação. A capacidade do Bitcoin de processar transações de maneira eficiente era limitada, e isso significava que, à medida que mais pessoas usavam a rede, o tempo de confirmação de transações e as taxas de transação podiam se tornar problemáticas. No entanto, a inovação contínua na tecnologia, como a introdução de soluções de segundo nível, ajudou a superar alguns desses obstáculos ao longo do tempo. Conclusão. O período entre 2009 e 2011 foi crucial para o crescimento e a solidificação do Bitcoin como uma moeda digital descentralizada. As primeiras transações, a criação de exchanges e o uso do Bitcoin em transações reais ajudaram a estabelecer as bases para o que se tornaria um fenômeno global. Embora o Bitcoin ainda estivesse longe de ser amplamente aceito e valorizado, as sementes do seu futuro já estavam plantadas. O aumento do valor, a crescente comunidade e a aceitação de seu uso para fins filantrópicos e comerciais indicavam que o Bitcoin tinha um potencial significativo de transformação financeira. O crescimento inicial do Bitcoin, embora modesto, preparou o terreno para a expansão explosiva que viria nos anos seguintes. 4. Adoção crescente e primeiros desafios, de 2012 a 2014. Entre os anos de 2012 e 2014, o Bitcoin experimentou uma fase de expansão significativa em termos de adoção, mas também começou a enfrentar desafios que testariam a robustez da criptomoeda. Esse período foi crucial para solidificar o Bitcoin como uma moeda alternativa legítima e chamar a atenção tanto de investidores quanto de entusiastas da tecnologia. No entanto, o crescimento do Bitcoin não foi linear e esteve marcado por desafios tanto internos quanto externos. A evolução da criptomoeda nesse período preparou o terreno para as futuras mudanças que moldariam o seu destino. A adoção crescente, de nicho para o mainstream. Em 2012, o Bitcoin começou a se expandir além das fronteiras dos entusiastas de tecnologia e criptografia. O interesse comercial pela criptomoeda começou a crescer, com um número crescente de empresas começando a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. A moeda passou a ser vista como uma alternativa viável para o sistema financeiro tradicional, especialmente por aqueles que procuravam uma maneira de fugir das altas taxas de transação ou das incertezas econômicas globais. Esse movimento foi impulsionado pela crescente popularidade de exchanges de Bitcoin que ofereciam plataformas para compra, venda e negociação de Bitcoin, tornando a moeda mais acessível a um público mais amplo. A ideia de usar o Bitcoin para transações rápidas, seguras e internacionais começou a ganhar tração, com empresas como WordPress, Overstock, Neveg e TigerDirect aceitando a criptomoeda como pagamento por bens e serviços. Uma das principais inovações que contribuiu para o crescimento da adoção foi a criação de carteiras digitais que permitiram aos usuários armazenar e gerenciar seus Bitcoin de maneira mais simples e acessível. Carteiras como a Coinbase e a Blockchain.info facilitaram a utilização do Bitcoin para os usuários iniciantes e foram um ponto de entrada importante para a moeda. Primeiras transações significativas. Durante esse período, o Bitcoin começou a ser utilizado para transações de maior valor, o que ajudou a solidificar sua utilidade como meio de pagamento. Em 2013, a maior transação em Bitcoin até aquele momento foi realizada, com a compra de um hotel em Luxemburgo, o que gerou grandes manchetes na mídia. A transação foi um passo importante para a aceitação do Bitcoin no setor imobiliário, um setor altamente regulamentado e tradicional. Além disso, a mt-Gox, uma das primeiras exchanges de Bitcoin, se tornou uma plataforma popular para a negociação de grandes quantidades de Bitcoin, o que também impulsionou o crescimento da moeda. No entanto, o crescimento e a adoção do Bitcoin durante esse período não ocorreram sem uma série de desafios e contratempos. Primeiros desafios: segurança e escalabilidade. Com o aumento do uso do Bitcoin, surgiram novos desafios relacionados à segurança e à escalabilidade da rede. Em termos de segurança, o crescimento da popularidade do Bitcoin atraiu a atenção de criminosos e hackers, que começaram a explorar vulnerabilidades em plataformas de câmbio e carteiras digitais. Em 2013, a exchange mt-Gox, que era responsável por processar aproximadamente 70% das transações de Bitcoin do mundo na época, foi invadida e sofreu um dos maiores hackeamentos da história do Bitcoin. Os hackers roubaram 850 mil BTC,
o que representava uma quantia de 450 milhões de dólares na época. O incidente levou a um colapso da Mt. Gox, que eventualmente declarou falência. Esse evento foi um marco negativo para o Bitcoin, pois gerou incertezas em relação à segurança das exchanges e à confiabilidade da moeda digital. Muitos investidores e usuários perderam confiança na criptomoeda devido à falha de segurança, e o mercado de Bitcoin viu uma queda significativa no valor. Além da questão de segurança, a escalabilidade da rede Bitcoin também começou a ser um problema à medida que mais pessoas aderiam à moeda. O Bitcoin, com sua blockchain, enfrentava dificuldades para processar um grande volume de transações de maneira eficiente. O número de transações por segundo, TPS, era limitado, e isso gerava atrasos nas confirmações de transações e aumentava as taxas de transação. Para resolver esse problema, surgiram várias propostas de soluções, como o Bitcoin Improvement Proposal, BIP-16, que sugeria a implementação de transações Segregated Witness, SegWit, uma tecnologia que reduziria o tamanho dos dados armazenados em cada bloco. O debate de como resolver a escalabilidade do Bitcoin começou a gerar divisões na comunidade de desenvolvedores e mineradores, com diferentes grupos propondo diferentes abordagens para aumentar a capacidade de transações da rede. Esse conflito, que mais tarde levaria ao fork que resultaria no surgimento do Bitcoin Cash em 2017, foi um dos primeiros sinais de que a comunidade de Bitcoin não era completamente unificada em relação ao futuro da moeda. Desafios regulatórios e governamentais. Outro desafio importante durante esse período foi a crescente atenção regulatória que o Bitcoin começou a atrair de governos e agências financeiras ao redor do mundo. Em 2013, o Tesouro dos Estados Unidos e outros órgãos reguladores começaram a investigar as implicações legais do Bitcoin, especialmente em relação ao seu uso para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A natureza descentralizada do Bitcoin e o fato de não ser controlado por nenhum governo ou instituição financeira tradicional tornavam difícil para os reguladores acompanhar as transações e garantir conformidade com as leis existentes. A China, um dos maiores mercados de Bitcoin na época, adotou uma postura ainda mais rigorosa em relação à criptomoeda, proibindo os bancos de realizar transações com Bitcoin e restringindo o uso da moeda dentro do sistema financeiro chinês. Esse tipo de ação governamental gerou incerteza no mercado e afetou a confiança em longo prazo na estabilidade e viabilidade do Bitcoin. Ao mesmo tempo, algumas nações, como os Estados Unidos, começaram a adotar uma abordagem mais flexível em relação ao Bitcoin, permitindo que as exchanges e empresas de criptomoeda operassem sob certos limites regulatórios. Isso ajudou a manter uma base de confiança entre os investidores, mas os desafios legais e regulatórios persistiram ao longo dos anos. O crescimento do interesse institucional. Apesar dos desafios, o interesse por Bitcoin de investidores institucionais e grandes empresas também começou a crescer. Em 2013, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos organizou uma série de discussões quanto ao futuro das criptomoedas, com o Bitcoin sendo um dos principais tópicos. Além disso, algumas grandes empresas de tecnologia começaram a se envolver mais diretamente com o ecossistema de criptomoedas, seja aceitando Bitcoin como forma de pagamento ou fazendo investimentos em startups de blockchain. Por exemplo, em 2013, o CEO da Overstock, Patrick Barney, anunciou que a gigante do varejo online começaria a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, sinalizando uma validação importante para a moeda. Esse tipo de movimento ajudou a legitimar o Bitcoin como uma opção de pagamento prática e interessante para o comércio eletrônico. O papel das comunidades e iniciativas educativas. Durante esses anos de crescimento, o Bitcoin também passou a ser promovido por várias iniciativas educacionais e eventos de conscientização. As conferências de Bitcoin e as meetups em várias partes do mundo ajudaram a aumentar a compreensão de como a criptomoeda funcionava e os benefícios da tecnologia de blockchain. Com o crescimento da adoção e do conhecimento, mais pessoas começaram a ver o Bitcoin como uma alternativa viável ao sistema financeiro tradicional. Conclusão. O período de 2012 a 2014 foi fundamental para o Bitcoin, pois a criptomoeda passou de um conceito teórico para uma moeda funcional utilizada em transações reais. Durante esses anos, a adoção do Bitcoin cresceu significativamente, com empresas, indivíduos e até governos começando a compreender o potencial do sistema descentralizado. No entanto, esse crescimento não ocorreu sem desafios. O Bitcoin enfrentou questões de segurança, escalabilidade e regulamentação que testaram sua estabilidade. Apesar dessas dificuldades, o Bitcoin provou sua resiliência, e o período preparou o terreno para uma maior aceitação e desenvolvimento nos anos seguintes. 5. A consolidação do Bitcoin e o crescimento exponencial, de 2015 a 2017. O período entre 2015 e 2017 representou uma fase de consolidação crucial para o Bitcoin, onde a criptomoeda não só se estabilizou, mas também experimentou um crescimento exponencial que atraiu ainda mais investidores, empresas e instituições financeiras. Durante esses anos, o Bitcoin começou a ser reconhecido não apenas como uma moeda digital, mas também como um ativo financeiro legítimo, com o potencial de transformar o sistema monetário global. Esse crescimento foi impulsionado por inovações tecnológicas, maior adoção institucional e o reconhecimento crescente do valor intrínseco do Bitcoin, mas também foi marcado por uma série de novos desafios. A estabilização e melhora na infraestrutura do Bitcoin. Em 2015, o Bitcoin começou a mostrar sinais de maior estabilidade em termos de preço e uso. A moeda digital já havia superado muitos dos desafios de segurança e escalabilidade enfrentados anteriormente e começava a se consolidar como uma alternativa real ao sistema financeiro tradicional. Várias exchanges e carteiras digitais foram melhoradas, oferecendo maior segurança, facilidade de uso e liquidez, fatores essenciais para aumentar a confiança no Bitcoin. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento contínuo da tecnologia por trás do Bitcoin e sua blockchain começaram a trazer melhorias importantes. Em 2015, foi implementado o Bitcoin Improvement Proposal, BIP-66, que fez mudanças importantes no processo de validação de transações, aumentando a segurança e a eficiência da rede. As melhorias de infraestrutura, tanto em termos de software quanto de hardware, ajudaram a criar uma base sólida para o crescimento do Bitcoin nos próximos anos. Uma das grandes inovações tecnológicas durante esse período foi o avanço da implementação de Segregated Witness, SegWit, uma proposta para otimizar a forma como as transações são processadas na blockchain, aumentando a capacidade de transações da rede e permitindo que o Bitcoin fosse mais escalável e eficiente. A adoção por empresas e indivíduos.
Entre 2015 e 2017, o Bitcoin começou a se consolidar como uma forma de pagamento legítima para produtos e serviços no mundo real. O número de empresas que passaram a aceitar o Bitcoin como pagamento cresceu significativamente. Empresas de tecnologia, e-commerce e até restaurantes começaram a adotar o Bitcoin como uma das formas de pagamento, atraindo consumidores que buscavam transações mais rápidas, baratas e sem fronteiras. Empresas como a Microsoft, Dell e Shopify começaram a aceitar o Bitcoin, o que ajudou a aumentar ainda mais a credibilidade da criptomoeda. Essas parcerias representavam uma validação importante para o Bitcoin como uma moeda funcional, e o aumento da aceitação ajudou a solidificar a ideia de que o Bitcoin poderia ser uma moeda de uso diário. Ao mesmo tempo, o número de investidores individuais também começou a crescer. Em 2016, o Bitcoin se tornou cada vez mais conhecido como um ativo alternativo de investimento, com muitos investidores o considerando como uma forma de proteção contra a inflação e uma reserva de valor em tempos de incerteza econômica global. A crescente popularidade de outras criptomoedas também começou a chamar a atenção para o Bitcoin, consolidando sua posição como a principal criptomoeda do mercado. O papel dos fundos de investimento e das instituições financeiras. A verdadeira consolidação do Bitcoin ocorreu em grande parte por conta da entrada das instituições financeiras tradicionais e fundos de investimento. Durante esse período, muitos investidores institucionais começaram a se interessar pelo Bitcoin como um ativo alternativo que poderia ser usado como um hedge contra a volatilidade dos mercados financeiros tradicionais. Em 2016, o Grayscale Bitcoin Trust foi lançado, permitindo que investidores institucionais e indivíduos comprassem ações lastreadas em Bitcoin. Esse foi um marco importante para a criptomoeda, pois forneceu uma maneira de os investidores acessarem o mercado de Bitcoin sem precisar lidar diretamente com a compra, armazenamento e segurança das moedas digitais. O Grayscale Bitcoin Trust ajudou a aumentar a confiança e a legitimidade do Bitcoin no mercado financeiro. Além disso, o aumento da adaptação regulatória também desempenhou um papel importante nesse processo. Os Estados Unidos, por exemplo, começaram a reconhecer o Bitcoin de maneira mais formal, permitindo que ele fosse tratado como uma commodity sob a jurisdição da Commodity Futures Trading Commission, CFTC. Isso ofereceu maior segurança jurídica para os investidores e contribuiu para a aceitação do Bitcoin por mais players financeiros. O início do Bull Run de 2017. A popularização do Bitcoin. Em 2017, o Bitcoin entrou em um ciclo de crescimento exponencial, com o preço subindo vertiginosamente ao longo do ano. Em janeiro de 2017, o preço de um Bitcoin era de cerca de $1.000, e até dezembro de 2017, o preço atingiu um pico histórico de $20.000. Esse aumento de preço foi impulsionado por vários fatores, incluindo o aumento da adoção institucional, a popularização do Bitcoin entre o público geral e o crescimento de uma espécie de mania especulativa em torno da criptomoeda. O crescimento de 2017 também foi acelerado por fatores externos, como a crescente desconfiança em relação aos sistemas financeiros tradicionais, a baixa taxa de juros em muitos países e o aumento da instabilidade política em várias regiões do mundo. O Bitcoin, com sua natureza descentralizada e sem a necessidade de intermediários, começou a ser visto como um refúgio para investidores em tempos de incerteza. O aumento da especulação e o rápido crescimento do preço também atraíram uma quantidade significativa de novos investidores que viam o Bitcoin como uma oportunidade de lucro rápido. Esse fenômeno gerou o que foi apelidado de Bull Run, corrida de touros, uma fase onde o preço de ativos financeiros cresce de maneira rápida e consistente, levando a uma maior atenção midiática e maior envolvimento de investidores de varejo. A segregação da comunidade. O debate da escalabilidade. No entanto, o crescimento exponencial do Bitcoin também trouxe à tona um problema de escalabilidade que havia sido debatido dentro da comunidade desde os primeiros dias da criptomoeda. O aumento da demanda por transações levou a congestionamentos na rede, com transações ficando mais lentas e taxas de transação subindo. Em 2017, a comunidade de Bitcoin foi dividida quanto a como resolver o problema da escalabilidade. Enquanto alguns defendiam a implementação de SegWit, outros propunham aumento do tamanho dos blocos, aumento do limite de blocos na blockchain para permitir mais transações por bloco. Esse conflito resultou em um fork significativo no final de 2017, criando uma versão separada do Bitcoin chamada Bitcoin Cash. Embora essa divisão tenha gerado controvérsias, ela também levou a um avanço na tecnologia de blockchain, com a implementação de soluções alternativas como Lightning Network, que visam melhorar a escalabilidade do Bitcoin a longo prazo. Desafios regulatórios e a entrada de novos players. Ao longo desse período, o Bitcoin também enfrentou novos desafios regulatórios. Muitos governos ao redor do mundo começaram a examinar mais de perto o Bitcoin, criando diretrizes regulatórias para lidar com a moeda digital. Em 2017, a China adotou uma abordagem mais rigorosa e fechou muitas exchanges de Bitcoin, enquanto outros países começaram a implementar impostos sobre os ganhos de capital derivados do Bitcoin. Apesar disso, o Bitcoin continuou a ser considerado por muitos como uma opção de investimento legítima e uma forma de diversificar o portfólio. As futuras ofertas públicas de criptomoedas, ICOs, e o interesse por contratos futuros de Bitcoin começaram a chamar a atenção de grandes investidores institucionais, levando a mais inovações no espaço de criptomoedas e colocando o Bitcoin na vanguarda de uma nova era financeira. Conclusão. O período de 2015 a 2017 foi crucial para a consolidação do Bitcoin como uma moeda digital global e como um ativo financeiro legítimo. A criptomoeda passou de uma tecnologia experimental para um mercado financeiro maduro, com crescente adoção institucional, melhorias tecnológicas significativas e um aumento expressivo em seu preço. Apesar de enfrentar desafios regulatórios e questões de escalabilidade, o crescimento exponencial do Bitcoin durante esse período fez com que ele se tornasse um marco na história das finanças globais, atraindo atenção global e preparando o terreno para o que viria nos anos seguintes. 6 Desafios e regulação, de 2018 a 2020.
O período de 2018 a 2020 foi uma fase marcada por grandes desafios para o Bitcoin, tanto no que diz respeito à sua adaptação institucional quanto à regulação crescente. Após o auge do preço em 2017, o Bitcoin passou por um processo de estabilização e enfrentou obstáculos relacionados à volatilidade, ao aumento das preocupações regulatórias e à evolução da percepção do mercado em relação às criptomoedas. Embora tenha experimentado quedas significativas de preço, o Bitcoin conseguiu superar esses desafios e continuar sua trajetória como uma moeda digital relevante no cenário global, estabelecendo-se como um ativo de longo prazo e atraindo mais atenção das autoridades regulatórias. O impacto do bear market de 2018. Após o impressionante aumento de preço em 2017, que levou o Bitcoin a atingir o recorde histórico de $20 mil em dezembro daquele ano, 2018 foi um ano de correção de preços, muitas vezes referido como bear market, mercado de ursos. Durante grande parte de 2018, o Bitcoin viu uma queda significativa em seu valor, com o preço caindo para cerca de $3.500 no final do ano. Esse declínio acentuado causou frustração entre investidores e especuladores, que viam o Bitcoin como uma promessa de lucro rápido. No entanto, para os defensores do Bitcoin, esse período foi importante para a consolidação da ideia de que a criptomoeda não deveria ser vista como uma moda passageira ou um simples ativo de especulação. O bear market foi uma prova da resiliência do Bitcoin, já que, ao contrário de outras criptomoedas, ele não desapareceu após a queda do preço. Muitos viram esse período como uma oportunidade para construir as bases do crescimento sustentável do Bitcoin e outras blockchains, em vez de depender apenas da volatilidade do preço. Embora o mercado de criptomoedas tenha sofrido um retrocesso, o número de transações e o uso do Bitcoin continuaram a crescer, impulsionados por novos desenvolvimentos tecnológicos e pela evolução da infraestrutura do mercado. O Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas começaram a ser mais usados como ferramentas de pagamento e como ativos de proteção contra a inflação, especialmente em mercados emergentes com economias instáveis. O papel das autoridades regulatórias. A crescente popularidade do Bitcoin e de outras criptomoedas, combinada com sua adopção por investidores institucionais e empresas, gerou uma série de questões regulatórias. Em 2018, autoridades de todo o mundo começaram a examinar o uso de criptomoedas em seus países, com ênfase em questões como segurança financeira, fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Isso resultou em um aumento nas regulações que tentavam controlar a forma como o Bitcoin e outras criptomoedas eram comprados, vendidos e usados. Por favor, não ignore o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Contamos muito com você. O exemplo da China foi um dos mais notáveis. Em 2017, o governo chinês havia proibido exchanges de Bitcoin e outras criptomoedas, desencadeando uma onda de repressão no mercado. Isso afetou a liquidez global do Bitcoin e levou muitas exchanges a buscar alternativas em outros países. Mesmo assim, a China continuou a desempenhar um papel significativo no ecossistema de criptomoedas, com empresas e mineradores de Bitcoin ainda desempenhando um papel importante no mercado global. Por outro lado, outros países começaram a adotar uma postura mais flexível e regulatória em relação ao Bitcoin. Nos Estados Unidos, o Bitcoin e outras criptomoedas foram classificados como commodities pela Commodity Futures Trading Commission, CFTC. Isso ajudou a estabelecer uma base jurídica sólida para os investidores. O Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos também começou a se envolver mais no estudo e entendimento das criptomoedas, o que preparou o terreno para a futura aprovação de produtos financeiros relacionados ao Bitcoin, como contratos futuros. Outro exemplo relevante foi a União Europeia, que também passou a desenvolver uma abordagem regulatória para o uso de criptomoedas, com a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados, ESMA, se empenhando na criação de diretrizes para proteger investidores e garantir que o mercado de criptomoedas fosse seguro e transparente. Em países como Suíça e Malta, as regulamentações eram mais amigáveis, com essas nações se posicionando como hubs de criptomoedas, atraindo empresas de blockchain e projetos relacionados ao Bitcoin com o objetivo de promover inovação. O avanço do Bitcoin como reserva de valor. Embora o Bitcoin tenha enfrentado desafios relacionados à volatilidade e à regulação, ele também começou a ser cada vez mais visto como uma reserva de valor em vez de uma moeda apenas para transações rápidas ou como uma moeda especulativa. Durante o bear market de 2018, muitos observadores e analistas apontaram que o Bitcoin estava evoluindo para uma espécie de ouro digital. As comparações com o ouro, tradicionalmente visto como uma reserva de valor em tempos de incerteza, tornaram-se mais frequentes. Esse conceito de Bitcoin como reserva de valor foi reforçado à medida que crises globais, como a crise política em países emergentes e a crescente desconfiança em relação aos sistemas bancários tradicionais, fizeram com que mais indivíduos e investidores olhassem para o Bitcoin como uma alternativa para proteger seu patrimônio. Além disso, a crescente percepção de que o Bitcoin é uma moeda deflacionária, devido ao seu fornecimento limitado a 21 milhões de unidades, contribuiu para esse novo entendimento de seu valor intrínseco. O Bitcoin também começou a atrair a atenção de fundos de hedge e investidores institucionais que viam na criptomoeda uma forma de diversificação em seus portfólios, especialmente em um cenário de taxas de juros baixas e aumento das tensões geopolíticas. Alguns investidores começaram a ver o Bitcoin como um hedge contra a inflação, o que ajudou a reforçar sua legitimidade como ativo financeiro. O nascimento do Bitcoin Halving de 2020. Outro evento significativo no período de 2018 a 2020 foi o Halving do Bitcoin de 2020, um evento programado que ocorre aproximadamente a cada 4 anos, reduzindo pela metade a recompensa dada aos mineradores de Bitcoin por validarem transações na blockchain. Em maio de 2020, o terceiro Halving do Bitcoin reduziu a recompensa de 12,5 BTC para 6,25 BTC por bloco minerado. Este evento gerou uma série de especulações quanto ao impacto que teria no preço do Bitcoin e em sua oferta. Historicamente, os halvings anteriores haviam sido seguidos por um aumento no valor do Bitcoin, o que levou muitos a esperar que o mesmo acontecesse em 2020. De fato, o preço do Bitcoin começou a subir novamente no final de 2020, e esse aumento foi acompanhado por um crescente interesse institucional, com empresas como MicroStrategy e Tesla fazendo grandes compras de Bitcoin, validando ainda mais a ideia de que o Bitcoin estava se tornando uma moeda de reserva global e um ativo valioso no cenário financeiro. As barreiras à regulação completa. Embora o Bitcoin tenha avançado no sentido de maior adoção institucional e reconhecimento como ativo legítimo,
o caminho para uma regulação clara e universal ainda estava longe de ser alcançado. Em 2020, muitos países ainda não haviam implementado regulamentações claras ou consistentes para o uso e a negociação de criptomoedas. As divergências nas abordagens regulatórias ao redor do mundo criaram um cenário de incerteza que dificultava a unificação das normas para o Bitcoin e outras criptomoedas. Além disso, as questões relacionadas ao uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilegais continuaram a ser um obstáculo significativo para a aceitação generalizada do Bitcoin. Enquanto alguns países estavam dispostos a trabalhar com as criptomoedas, outros continuaram a buscar maneiras de limitar sua utilização para evitar o risco de crimes financeiros. Conclusão. De 2018 a 2020, o Bitcoin passou por uma série de desafios, incluindo o mercado em baixa, questões regulatórias crescentes e uma volatilidade persistente. No entanto, o Bitcoin também se consolidou como um ativo financeiro legítimo e uma reserva de valor atraente, com a entrada de investidores institucionais e a implementação de melhorias tecnológicas importantes. A regulação se tornou um tema central, com diferentes países adotando abordagens variadas, enquanto o halving de 2020 ajudou a impulsionar o preço e aumentar o interesse pelo Bitcoin. Durante esses anos, o Bitcoin consolidou sua posição no cenário global e se preparou para uma nova fase de crescimento, com novos desafios e oportunidades à frente. 7. Adoção institucional e novo bull market, 2021 até o presente. A partir de 2021, o Bitcoin experimentou uma nova fase de crescimento, impulsionada por uma adoção institucional ainda mais robusta, que deu início a um novo bull market, mercado de touros. Ao longo dos primeiros meses de 2021 e até o presente, o Bitcoin passou a ser amplamente reconhecido como um ativo de reserva para investidores institucionais, empresas e até governos. Esse novo ciclo de alta foi não apenas uma recuperação dos preços após a queda de 2018, mas também uma transformação significativa no papel do Bitcoin dentro da economia global, sendo visto cada vez mais como um bem de valor capaz de competir com o ouro e outros ativos tradicionais. Além disso, os fatores macroeconômicos e o desenvolvimento de novas tecnologias ajudaram a solidificar a posição do Bitcoin no mercado financeiro global. O início do novo bull market. O novo bull market do Bitcoin começou em 2021, com a moeda digital atingindo novos recordes de preço. Em janeiro de 2021, o Bitcoin ultrapassou a marca de $30 mil, e logo em seguida, atingiu $60 mil. Esse crescimento foi impulsionado pela combinação de adoção institucional, interesse crescente por parte de fundos de investimento e uma série de eventos que aumentaram o apetite dos investidores pelo Bitcoin. O comprometimento das autoridades monetárias, com a continuidade de políticas de juros baixos e quantitative easing, gerou uma percepção crescente de que o Bitcoin poderia ser uma forma de proteger a riqueza contra os efeitos da inflação. Uma das principais razões para esse crescimento foi a entrada de grandes empresas e fundos institucionais no mercado de Bitcoin. Entre os eventos mais marcantes desse período estão as grandes aquisições de Bitcoin por parte de empresas como MicroStrategy, Tesla e Square. Em agosto de 2020, a MicroStrategy, uma empresa de inteligência empresarial, anunciou que havia comprado $250 milhões em Bitcoin, dando início a uma série de compras subsequentes, acumulando mais de $5 bilhões em Bitcoin até o final de 2021. Em fevereiro de 2021, a Tesla, a gigante de carros elétricos fundada por Elon Musk, também fez um movimento significativo ao comprar $1,5 bilhão em Bitcoin. A decisão da Tesla gerou uma enorme exposição midiática e atraiu ainda mais atenção do mercado, com investidores e empresas começando a seguir o exemplo da Tesla e da MicroStrategy, comprando Bitcoin como uma reserva de valor e também como uma forma de diversificação de portfólio. O reconhecimento do Bitcoin como ativo de valor. Uma das grandes transformações ocorridas durante esse período foi o reconhecimento do Bitcoin como um ativo de valor em vez de apenas uma moeda digital ou uma especulação de curto prazo. O conceito de Bitcoin como ouro digital se tornou amplamente aceito, com investidores considerando o Bitcoin como uma forma de proteger seu capital contra os riscos inflacionários, a depreciação das moedas fiduciárias e a crescente incerteza econômica. Com bancos centrais ao redor do mundo imprimindo dinheiro em massa para combater os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, muitos investidores passaram a ver o Bitcoin como uma maneira de proteger sua riqueza. Além disso, a escassez do Bitcoin, com um suprimento máximo de 21 milhões de unidades, foi vista como uma característica vantajosa em comparação com as moedas tradicionais, cujos suprimentos podem ser inflacionados por decisões políticas e econômicas. Esse argumento foi amplamente promovido por líderes de empresas como a MicroStrategy, que declarou que o Bitcoin é uma forma superior de reserva de valor devido à sua natureza descentralizada e limitada. A crescente aceitação de investidores institucionais também trouxe uma credibilidade adicional ao Bitcoin. Fundos como o Grayscale Bitcoin Trust e o Bitcoin ETF, Exchange Traded Fund, oferecido pela ProShares, também desempenharam um papel fundamental em facilitar o acesso de investidores tradicionais ao mercado de criptomoedas. O Bitcoin passou a ser cada vez mais negociado como um produto financeiro legítimo nas bolsas de valores e fundos de investimento, ao lado de ativos tradicionais. A adoção de governos e bancos centrais. Além das grandes empresas, a adoção institucional do Bitcoin também se expandiu para os governos e bancos centrais. Em 2021, El Salvador fez história ao se tornar o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal, permitindo que a criptomoeda fosse usada para compras diárias e como meio de pagamento oficial no país. A adoção de El Salvador gerou controvérsia e grande debate global, mas também destacou o potencial do Bitcoin como uma alternativa às moedas fiduciárias em economias com alta inflação e instabilidade monetária. Além disso, a crescente pressão regulatória levou vários países a começar a explorar a criação de suas próprias moedas digitais de Banco Central, CBDCs, com o objetivo de competir com Bitcoin e outras criptomoedas descentralizadas. Enquanto alguns governos tentam restringir o uso de criptomoedas, outros estão investindo em tecnologia blockchain para criar soluções digitais próprias. A China, por exemplo, lançou um projeto piloto de sua própria moeda digital, o Yuan Digital, enquanto o Banco Central Europeu e o Fed dos Estados Unidos começaram a estudar a viabilidade de uma moeda digital do Banco Central. A expansão do mercado de DeFi e NFTs. Outro fator que impulsionou o crescimento do Bitcoin e das criptomoedas em geral foi o explosivo crescimento do mercado de finanças descentralizadas, DeFi, e tokens não fungíveis, NFTs.
O Bitcoin, sendo a criptomoeda mais conhecida e amplamente adotada, continuou a desempenhar um papel importante nesse ecossistema emergente, mesmo com o crescimento de outras plataformas, como o Ethereum, que se tornou a principal blockchain para contratos inteligentes e NFTs. Os protocolos de DeFi permitiram que o Bitcoin fosse utilizado em empréstimos descentralizados, staking e outras atividades financeiras, sem a necessidade de intermediários tradicionais como bancos. Essa inovação deu ao Bitcoin uma nova utilidade além de sua função original como moeda digital, tornando-o ainda mais atraente para investidores que buscam rentabilidade e diversificação em seus portfólios. Além disso, o crescimento dos NFTs, que permitiram a tokenização de arte digital, jogos e colecionáveis, também contribuiu para o aumento do interesse por criptomoedas em geral. Embora o Bitcoin não tenha sido a principal plataforma para NFTs, seu crescimento fez com que mais investidores considerassem o Bitcoin como parte do ecossistema blockchain em expansão. O papel da regulação e o futuro do Bitcoin. Embora a adoção institucional do Bitcoin tenha avançado significativamente, a regulação continua a ser um tema de grande importância para o futuro da criptomoeda. Em 2021 e 2022, vários países e organizações internacionais começaram a se concentrar mais intensamente na regulação das criptomoedas, especialmente no que diz respeito a questões como fraudes, lavagem de dinheiro e proteção ao investidor. O mercado de Bitcoin continua a ser volátil, com flutuações de preços significativas, que podem ser causadas por uma série de fatores, incluindo a política monetária global, decisões regulatórias e a entrada de novos investidores institucionais. A adopção de novos produtos financeiros relacionados ao Bitcoin, como ETFs e contratos futuros, também continuará a desempenhar um papel importante na popularização da criptomoeda. A principal questão para o futuro do Bitcoin será como ele se adaptará a um mundo regulado e à crescente competição de outras blockchains e moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. O potencial de adaptação e inovação do Bitcoin será fundamental para sua posição no mercado financeiro global. Conclusão. De 2021 até o presente, o Bitcoin entrou em um novo ciclo de crescimento acelerado, impulsionado por uma adoção institucional sem precedentes, aumento da percepção como reserva de valor e maior aceitação no mercado global. Empresas de tecnologia e investidores institucionais ajudaram a solidificar o Bitcoin como uma classe de ativo legítima, e o reconhecimento crescente de sua escassez e valor intrínseco garantiu sua posição como uma das principais criptomoedas do mundo. Enquanto a regulação ainda é um desafio, o Bitcoin continua a ser uma força transformadora na economia global, e seu futuro parece promissor à medida que mais instituições financeiras e governos se envolvem com a criptomoeda. 8. O futuro do Bitcoin. O futuro do Bitcoin continua a ser um tema de grande interesse e especulação no mundo das finanças. Desde sua criação, o Bitcoin tem evoluído, enfrentado desafios e se adaptado às mudanças globais. O que parecia ser uma simples moeda digital tem se consolidado como uma reserva de valor e uma força disruptiva no sistema financeiro global. Mas o que o futuro reserva para o Bitcoin em um mundo cada vez mais digitalizado, regulado e repleto de novas inovações financeiras? Para tentar responder a essa pergunta, é preciso analisar diversas tendências emergentes e os fatores que moldarão o caminho do Bitcoin nos próximos anos. A adoção global e a diversificação das utilizações. Nos últimos anos, o Bitcoin tem sido amplamente adotado por empresas e instituições financeiras ao redor do mundo, e espera-se que esse fenômeno continue. Uma tendência significativa para o futuro é o aumento da adoção em mercados emergentes, onde a instabilidade econômica e inflação frequentemente afetam as moedas tradicionais. Em países com alta desvalorização monetária, como Venezuela, Argentina e Turquia, o Bitcoin já serve como uma alternativa para proteger o valor do capital. No entanto, o crescimento do Bitcoin não se limitará apenas aos países em desenvolvimento. Economias desenvolvidas também estão cada vez mais explorando o uso de Bitcoin, com governos e bancos centrais começando a tratar a criptomoeda como uma classe de ativo legítima. No futuro, espera-se que o Bitcoin seja utilizado não apenas como um ativo de reserva de valor, mas também como uma forma de pagamento, principalmente à medida que a infraestrutura de valetes digitais, exchanges e plataformas de pagamento se expandem. Com o aumento da adoção global, o Bitcoin tem o potencial de ser uma moeda digital amplamente aceita para transações cotidianas, especialmente quando a blockchain do Bitcoin se tornar mais escalável, segura e eficiente. O avanço em soluções como o Lightning Network, que visa melhorar a velocidade e o custo das transações no Bitcoin, poderá permitir a utilização do Bitcoin de forma mais prática e acessível para milhões de usuários em todo o mundo. O impacto da regulação e a rumo para uma criptomoeda global. Uma das questões centrais que determinará o futuro do Bitcoin é o papel da regulação. Governos e autoridades financeiras de várias partes do mundo têm adotado diferentes abordagens em relação ao Bitcoin e outras criptomoedas. Enquanto algumas nações, como El Salvador, abraçam o Bitcoin e o reconhecem como moeda legal, outras como a China impuseram restrições significativas quanto ao uso da criptomoeda. A crescente intervenção regulatória pode ter um impacto profundo no futuro do Bitcoin. Se os governos decidirem implementar políticas que favoreçam o uso de Bitcoin e outras criptomoedas, isso pode abrir caminho para um mercado mais seguro, com maior liquidez e transparência. No entanto, se os governos optarem por um controle mais rígido e proibição do uso do Bitcoin, isso poderia prejudicar seu crescimento e adoção. As regulamentações precisam ser equilibradas para garantir tanto a proteção dos consumidores quanto o impulso à inovação dentro do mercado de criptomoedas. Por outro lado, a crescente pressão por parte dos bancos centrais para criar suas próprias moedas digitais, CBDCs, Central Bank Digital Currencies, também pode afetar a posição do Bitcoin como uma moeda global. Embora CBDCs ofereçam aos governos um maior controle da economia digital, o Bitcoin, devido à sua natureza descentralizada, pode continuar a ser visto como uma alternativa mais livre e resistente à censura. A regulação positiva que visa integrar o Bitcoin no sistema financeiro tradicional poderia criar um ambiente propício para o Bitcoin se tornar uma moeda globalmente aceita e uma parte importante do sistema financeiro do futuro. Avanços tecnológicos e escalabilidade do Bitcoin. Outro aspecto fundamental para o futuro do Bitcoin é o desenvolvimento de sua infraestrutura tecnológica. A blockchain do Bitcoin, embora seja mais segura e descentralizada,
enfrenta desafios em termos de escalabilidade e custo das transações. Atualmente, o Bitcoin não é ideal para um grande número de transações por segundo, TPS, o que limita sua capacidade de ser utilizado em massa para pagamentos do dia a dia. O futuro do Bitcoin, portanto, está intimamente ligado ao desenvolvimento de soluções para aumentar sua escala de processamento de transações. Uma das principais inovações que pode contribuir para isso é a Lightning Network, uma solução de segunda camada que permite a realização de transações mais rápidas e baratas, sem sobrecarregar a blockchain principal. Essa solução pode permitir que o Bitcoin atenda a uma maior demanda global por transações de baixo valor em tempo real, sendo útil para pagamentos diários, micropagamentos e outras formas de interação financeira digital. Além disso, a evolução de protocolos e tecnologias de segurança também será crucial para garantir que o Bitcoin continue sendo uma plataforma resistente a ataques e segura para seus usuários. À medida que as criptomoedas se tornam mais populares, elas se tornam alvos maiores de hackers e fraudes, o que torna a inovação em segurança crucial para a sustentabilidade a longo prazo do Bitcoin. A concorrência com outras criptomoedas. Embora o Bitcoin seja, de longe, a criptomoeda mais conhecida e consolidada, o futuro do espaço das criptomoedas é muito competitivo. A cada dia, novas criptomoedas e blockchains emergem com características e inovações que tentam superar as limitações do Bitcoin. Plataformas como Ethereum, Solana e Polkadot oferecem contratos inteligentes e maior escalabilidade, o que as torna opções atraentes para aplicativos descentralizados, DApps, e outros casos de uso no ecossistema digital. Apesar dessa competição crescente, o Bitcoin continua a ser a criptomoeda mais confiável e reconhecida do mercado. Sua posição como referencial de segurança e escassez pode garantir que ele mantenha seu valor e sua importância, mesmo com a ascensão de outras criptomoedas. No entanto, o Bitcoin não está imune à concorrência, e pode ser desafiado por inovações tecnológicas ou pela adoção massiva de blockchains alternativas que atendam melhor às necessidades dos usuários em termos de escalabilidade, velocidade e custo. Além disso, as moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, têm o potencial de se tornar uma forma de competição direta para o Bitcoin, já que os bancos centrais buscam explorar as vantagens da tecnologia blockchain sem abrir mão do controle centralizado na economia. O Bitcoin terá que se adaptar a esse novo ambiente, onde as CBDCs podem coexistir com criptomoedas descentralizadas. A questão ambiental e a sustentabilidade do Bitcoin. Outro desafio importante que o Bitcoin enfrentará no futuro é a questão ambiental. A mineração de Bitcoin exige grandes quantidades de energia elétrica, o que gerou críticas quanto ao seu impacto ambiental. De acordo com estimativas, a rede de Bitcoin consome mais energia do que alguns países inteiros, o que levanta preocupações quanto à sustentabilidade da moeda a longo prazo. No entanto, há esforços em andamento para mitigar os impactos ambientais do Bitcoin. Muitas operações de mineração estão mudando para fontes de energia renovável, como solar e eólica, para reduzir a pegada de carbono associada à mineração. Além disso, os desenvolvimentos em novas tecnologias de mineração mais eficientes também podem ajudar a tornar o processo mais sustentável. O futuro do Bitcoin dependerá da capacidade da comunidade e da indústria de abordar essas questões de forma proativa, garantindo que ele possa continuar sendo uma alternativa ecológica e sustentável em um mundo cada vez mais consciente de seu impacto ambiental. Conclusão: Bitcoin no futuro. O futuro do Bitcoin é, sem dúvida, uma das questões mais fascinantes do mundo financeiro e tecnológico. O Bitcoin continuará a ser um ativo de valor e uma força disruptiva na economia digital, mas sua jornada não estará isenta de desafios. A adoção global, o impacto da regulação, os avanços tecnológicos e a concorrência com outras criptomoedas e moedas digitais de bancos centrais serão fatores determinantes no seu sucesso a longo prazo. Ao mesmo tempo, o Bitcoin se consolidará como uma moeda descentralizada e uma alternativa às moedas tradicionais, proporcionando aos usuários uma forma de proteção contra a inflação e um meio de transações financeiras eficientes e seguras. À medida que a inovação tecnológica e as mudanças sociais e econômicas continuam a moldar o cenário das finanças globais, o Bitcoin poderá continuar a evoluir, enfrentando novos desafios e adaptando-se às novas necessidades do mercado. Uma coisa é certa, o Bitcoin está longe de desaparecer e, ao contrário, seu futuro parece mais promissor do que nunca. Se você acredita que mais pessoas precisam ouvir a mensagem que transmitimos com este vídeo de hoje, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. A evolução é contagiante e começa com pequenas ações. Que tal ser o catalisador dessa transformação em sua própria vida e na vida de quem você ama? Como nosso objetivo é ajudá-lo a ser uma pessoa cada vez melhor, deixamos 2 sugestões de vídeos enriquecedores aqui na tela final deste vídeo, então não perca essa oportunidade. Gratidão por assistir, muito sucesso para sua vida e até o nosso próximo vídeo.